Normalmente eu começaria esse vídeo com fala pessoal, mas dessa vez não. Dessa vez eu convidei realmente uma pessoa mais do que especial que com seu trabalho modifica a vida das pessoas, especialmente a minha. Doutora Maíra Lima é médica, neurologista, que eu convidei hoje para falar com vocês sobre esse tema e um tema muito legal que a gente vai abordar logo menos. Oi Má, bem-vinda ao nosso programa. E aí pessoal, obrigada pelo convite, vai ser um prazer mais que especial bater esse papo com você sobre esse tema sensacional. Ok, vamos lá. Fala um pouco pra gente, pro pessoal te conhecer um pouco mais, como que foi a sua evolução até hoje? Eu me formei em São Paulo, passei 8 anos da minha vida lá, fazendo toda a minha formação. E logo retornei para Barretos, que é onde é minha cidade natal. E direto já comecei no São Jorge. Então São Jorge é bem a minha casa mesmo. Eu acho muito bacana que eu consegui passar em várias fases do São Jorge, desde o pronto-socorro, enfermaria, trabalhei na UTI e hoje eu trabalho na UTI e na ala dos consultórios também, dando o apoio da parte da neurologia na enfermaria. Você sempre gostou de fazer neurologia ou foi algo que você desenvolveu no final da faculdade ou ao longo dos anos? Eu tenho pacientes, tenho familiares com doenças neurológicas na família, então sempre foi um tópico que me interessou um pouco mais. Mas a gente sempre fica lidando com preconceito que existe com a mulher, realmente isso acontece, existe no dia a dia nessa profissão que é um pouco mais séria. E aí eu pensei em desistir, mas não consegui sair dessa ideia, desse sonho, e aí me mantive, especializei e agora estou atuando firme e feliz nessa especialidade. Show de bola. É uma dúvida que eu acho que todo mundo gera, assim, todo mundo tem, qual a diferença entre neurocirurgia e neurologia? Porque às vezes o paciente tem uma queixa que é neurológica, clínica, e acaba procurando um neurocirurgião. As duas entidades, elas são desvinculadas realmente. São completamente desvinculadas. Inclusive na hora da formação médica já faz essa diferenciação. O neurocirurgião é bem mais atuante na parte de procedimentos mesmo, opera em traumas, tumores, faz o procedimento ativo. Já o neurologista, atua na parte clínica, doenças mais do dia a dia, Alzheimer, Parkinson, dor de cabeça. Então assim, cada um no seu quadrado, literalmente, atuando aí da melhor forma. Quando que a pessoa tem que procurar um neurologista? Quais são as queixas mais comuns, assim, de a gente ter e procurar? E, assim, quão importante é a gente procurar um especialista da neurologia para adequar o tratamento do paciente? Hoje em dia ainda existe bastante confusão, do que vai, qual tipo de doença que vai procurar cada especialista. Mas o neurologista recebe muita queixa de dor de cabeça, tremor, falta de memória, recebe também muito segmento de doenças como pós-AVC, Parkinson, Alzheimer, são as principais. A gente também atua em outras doenças neurodegenerativas, que são aquelas pacientes que perdem força, tem algum outro tipo de distúrbio que atrofia a movimentação e a coordenação motora, E é importante sempre passar, às vezes, se tiver alguma dúvida, num clínico. Quem sabe ele consegue diferenciar e direcionar esse paciente para qual o melhor médico. Mas, qualquer dúvida, a gente pode ajudar também. Show de bola. Eu acho que assim, quando a gente fala sobre um bate-papo sobre neurologia, já foi falado tanto sobre AVC, sobre síndromes degenerativas, sobre N causas, Eu acho que isso daí está muito batido. Vamos falar sobre um tema, porque já que esse bate-papo é realmente especial, vamos falar sobre um tema que não é comum a gente ouvir e que impacta realmente na qualidade de vida das pessoas. Neuroreabilitação. O que é e para quem devemos indicar? Neuroreabilitação, na realidade, é depois que o paciente passou por algum estresse da parte neurológica, a gente vai tentar reestabelecer todo o basal. Então, seja com problema motor, a gente vai tentar reestabelecer essa função motora, tremores, amenizar os sintomas, a própria queixa de memória. Então, quando o paciente passou por um estresse que envolve a parte neurológica, a gente entra na atuação da neuroreabilitação. A neuroreabilitação nada mais que se baseia em neuroplasticidade. O que é? A capacidade que o nosso cérebro tem de formar novas vias para aprender aquela função que foi lesionada por algum motivo. Então, por exemplo, no caso de um AVC, o paciente perde a função motora de uma parte do corpo. Na neuroreabilitação, a gente consegue atuar em várias vertentes, a gente consegue tentar ganhar um pouco mais de independência e qualidade de vida para aquele paciente. Na realidade, é um dos pontos mais positivos e impactantes na vida daquele paciente, Que vai realmente mudar a qualidade de vida. É o que vai mudar completamente a qualidade de vida. Assim, ele não quis passar por aquele processo, mas passou e agora cabe a gente, como médico e como paciente, buscar essa reabilitação para ter essa melhor qualidade de vida. Você falou uma palavra que eu amo, principalmente quando eu pego um paciente grave que sai da UTI, E que normalmente o paciente de UTI, ele perde massa muscular, se for ainda um AVC ou alguma outra coisa neurológica, ele perde a capacidade de coordenar não só os movimentos, mas a individualidade dele, Quando a gente fala sobre neuroplasticidade, quando que o cérebro tem essa capacidade de retomar algumas funções ou melhorar alguns neurônios,
quando ele tem algum insulto agudo neurológico? Existe um tempo pré-determinado ou é infinito isso? Na realidade, a gente faz neuroplasticidade desde o momento que a gente nasce, né? Desde que uma criança, quando adquire novas habilidades, isso é neuroplasticidade. Então, desde que a gente nasceu até o momento que a gente desligar, a neuroplasticidade é ativa. Infelizmente, com o passar da idade, essa taxa de neuroplasticidade, essa taxa de regeneração neural vai diminuindo. Mas em qualquer momento da vida o paciente tem essa habilidade. Basta ele buscar os subsídios para isso. Quando ele sofre um evento agudo, igual você falou, ou alguma lesão, algum trauma, não existe um tempo pré-determinado. Varia muito das condições clínicas do paciente e o que ele está fazendo nesse processo de neuroreabilitação para poder ajudar. Mas assim, a gente fala que é um processo relativamente lento. O cérebro da gente precisa ativamente trabalhar ali para formar aquele novo caminho. Fantástico. Você falou que a neuroplasticidade ela ocorre quando nascemos até o final. Nesse processo, existe como a gente prevenir doenças neurodegenerativas, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, para não envelhecer, não envelhecer porque não pode, né? Todo mundo vai envelhecer, mas envelhecer o melhor possível? A gente tem várias abordagens que a gente pode tratar. A neuroreabilitação anda muito com neuroproteção, né? Então, assim, tem pilares básicos, exercício físico, sono de qualidade, tentar diminuir o estresse. Isso tem atitudes, isso tem vantagens enormes no paciente, tanto que não teve nenhum insulto, quanto os que já tiveram insultos. Então, por exemplo, um sono de qualidade é uma das coisas que a gente mais pode fazer pelo nosso cérebro. É lá que a gente vai fazer regeneração muscular, regeneração de estabilização do metabolismo, consolidação de memória, formação de conhecimento. Então, aquele paciente que sofreu um insulto, que sofreu um AVC, ele precisa daquele tempo para fortalecer essa musculatura, para se preparar para ganhar aquela independência motora novamente. É isso aí, né? Dormir, na verdade, você melhora a sua vida, né, em relação a tempo e não piora, né? Tem gente que acha que dormir é perda de tempo. Não é à toa que a gente, quando está doente, tende a dormir um pouco mais. É no nosso sono que a gente faz isso, inclusive da própria imunidade. Então, para ter noção do tamanho da importância que é ter um sono de qualidade. Não só essas coisas que eu citei, mas o próprio pico de imunidade acontece no sono. Então, realmente, a privação de sono é mais maléfica do que vários outros tipos de doença por aí. Sim. Em relação a doenças neurodegenerativas, né, a gente sabe que o componente genético é algo muito impactante. Então, assim, tem pessoas que têm Alzheimer na família e realmente foi uma doença que acabou se desenvolvendo por causa do tempo, né? A gente não tinha pessoas que chegavam a 80, 90 anos antigamente. E quando a gente tem essa presença genética, nós sabemos que existem coisas que as pessoas podem fazer para prevenir o máximo possível esse envelhecimento cerebral, né? Quais são elas? A gente tem que manter uma dieta muito equilibrada, tá? Não pode ser uma dieta pró-inflamada, porque a própria inflamação neuronal, a neuroinflamação, ela faz uma deposição de umas proteínas que levam ao quadro de Alzheimer. O estresse crônico, por exemplo, o nível de cortisol no sangue crônico, não aquele cortisol que a gente usa quando a gente realmente precisa, uma situação de pânico isolada, mas aquele paciente estressado, que sempre está passando por situações desgastantes, que não consegue relaxar, extremamente ansioso, com o tempo vai fazendo esse depósito dessas proteínas ruins no cérebro, levando a uma possibilidade de um quadro de Alzheimer. Então, controlar esses fatores, o estresse, a alimentação, o sono, são medidas protetivas, para independente da sua genética, você tentar retardar ou prevenir esse quadro. Eu já li uma vez que fazer coisas diferentes, você ativa áreas diferentes no cérebro. Por exemplo, né? Todo mundo escova a mão, quem é destro, né? Escova a mão com a mão direita, escova os dentes com a mão direita e virar a escova de dente para a mão esquerda, né? Ir para o trabalho, quem faz sempre o mesmo caminho, poderia fazer caminhos diferentes, né? Aprender uma língua nova. Esses estímulos realmente geram uma neuroproteção, porque a neuroplasticidade a gente sabe que eles podem gerar, mas fazem uma proteção contra essas doenças neurodegenerativas? É o princípio básico de neuroplasticidade, sim, de neuroproteção. Quando você faz uma coisa no automático, é literalmente no automático. O seu comando vai direto, que você não tem nem consciência de que está fazendo. Quando você vai fazer de uma forma diferente, você para e pensa. Isso nada mais é do que a formação de uma nova via, de uma nova sinapse. Isso vai ajudar a evitar a atrofia cerebral, isso dá mais massa para o seu cérebro e isso te previne das doenças neurológicas. Qual a doença que você mais pega no consultório hoje em dia? Hoje em dia, sem sombra de dúvida, é a cefaleia. O pessoal está muito queixoso de dor de cabeça, mas tem muita queixa de déficit de memória. Jovens, adultos jovens, até crianças mais novas, pessoal mais novo, mas os idosinhos são os mais acometidos. E a gente não está falando só do Alzheimer, tá? Tem inúmeras outras causas de falta de memória, mas esse é um dos tópicos que está mais aparecendo no consultório, sem sombra de dúvida. A falta de memória é uma queixa muito comum. Quando que você fala para o pessoal que pode desconfiar que essa falta de memória pode estar relacionada com uma patologia ou não?
A falta de memória pura tem vários outros aspectos, até deficiências hormonais e nutricionais levam a uma queixa de memória, a própria ansiedade, a própria falta de sono leva a uma queixa de memória pura. E se a gente estiver falando daquele paciente que não consegue recordar das coisas do dia a dia. A gente tem que se preocupar com Alzheimer, por exemplo, na queixa de memória, quando ela afeta outras áreas da vida. Então, quando o paciente não consegue mais lidar sozinho com as atividades do dia a dia. Então, aquele vozinho que esquece fogo ligado, que deixa de tomar banho, que se perde no caminho, isso já não é mais só queixa de memória pura, isso daí merece uma atenção mais especial. Sobre o que a gente está falando? Tô brincando. Vamos continuar falando da neurologia aqui. Em relação a doenças neurodegenerativas, existe um curso que evolui a doença? Porque às vezes os familiares eles não conseguem entender que a doença é realmente evolutiva e eles querem usar algum remédio realmente para tratar aquilo, né? Existe cura ou não? Doença neurodegenerativa não existe cura, existe controle. É triste a gente falar isso, mas graças a Deus, hoje a neurologia está extremamente avançada e consegue dar qualidade de vida para esses pacientes. É muito individual o curso de cada doença, a gente vai falar em Alzheimer, Parkinson, qualquer outra doença neurodegenerativa. Mas a partir do diagnóstico a gente fala aí de 5 a 8 anos para o paciente se tornar bem mais dependente do que ele era. Claro que isso varia com a assessoria que o paciente recebe, tanto de tratamento quanto de estímulo. Fantástico. E quando a gente pega um paciente que teve algum quadro neurológico agudo, que é impactante na qualidade de vida dele, geralmente eles passam no meu consultório, eu tenho muito paciente assim, que quer melhorar a qualidade de vida, e é interessante que eu falo para eles muito que o importante não é só ir no médico, né? As terapias adjuvantes são muito importantes, principalmente a alimentação, né, que esse paciente tem que comer para recuperação muscular, o sono, que nem você falou, mas fisioterapia, fono, você acha que isso daí impacta realmente não só na sobrevida do paciente, mas na qualidade de vida? Equipe multidisciplinar, 100%. Não é só médico, não é só medicação. A gente precisa do físio, a gente precisa do fono, a gente precisa de exercício físico. Tudo isso é linha de tratamento tanto quanto remédio. Então é isso que vai realmente impactar na qualidade de vida daquele paciente. Aquele paciente que teve um AVC, por exemplo, tem várias outras coisas, além das medicações para controle da causa do AVC dele, né, como às vezes remédio para o colesterol, remédio para controle de diabetes, mas, por exemplo, exercício físico, creatina para fortalecer aquele músculo seria bem interessante, a fono para ajudar na questão da fala, tratamento que a gente chama de neurodesenvolvimento, né? Aquela terapia que a gente usa para o paciente reaprender a fazer várias atividades. Então, reaprender a ler um livro, reaprender a pegar um garfo, tudo isso só auxilia no tratamento dele. Um tema que vem ganhando aí expressão cada vez mais hoje em dia, que a gente vê também muito comumente. Os quadros de ansiedade, depressão, todo mundo está ficando meio doido mesmo? Realmente, aumentaram exponencialmente nos últimos anos, tanto quadros de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e até as queixas de memória estão relacionadas a isso, de falta de desempenho no trabalho. Isso aumentou de uma forma explosiva. Muito a ver com a nossa rotina hoje em dia, exposição a telas, cobrança excessiva, mas também com uma dieta extremamente pobre que os adultos hoje na correria do dia a dia se colocam, a falta de exercício físico, a privação de sono, e isso está acarretando num aumento no número de pacientes ansiosos assim, de forma explosiva. A genética importa nesse caso? Tem um componente genético, mas isolado ele não leva a nada. Vem mais dos hábitos de vida e do ambiente que o paciente se coloca. Falando sobre a UTI, existe um número aumentado realmente de doenças neurológicas no diagnóstico? Porque antes a gente via muitos pacientes subdiagnosticados, né? Pela falta de profissionais especialistas trabalhando nessa área, né? Hoje em dia, como a gente tem mais profissionais que trabalham nessa área, a gente vê que o número de doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, AVCs, outras doenças até mesmo da coluna, né? Como é que chama aquele paciente que você diagnosticou agora com esclerose múltipla? Esses quadros mais graves e realmente que eram considerados mais difíceis de encontrar, eles estão ficando mais comuns ou o diagnóstico está melhorando? Não, estão ficando mais comuns justamente pela mesma essência do que eu falei sobre a ansiedade. Nossos hábitos de vida estão levando os pacientes a realmente chegarem num número maior de diagnósticos, porque realmente estão apresentando esse quadro de doença. Mas lá na UTI eu vejo que não só eles estão ficando mais diagnosticados, mas eles estão ficando mais dependentes.
Eu acho que o princípio de neuroreabilitação precisa ser mais trabalhado justamente por isso. Que eu vejo que às vezes aquele paciente com doença neurodegenerativa, aí a gente tem a imagem de que não tem mais jeito, mas está perdendo um pouco da qualidade de vida daquele paciente. Então hospitaliza muito para infecção de urina de repetição, broncopneumonia, porque não fez a fisioterapia da deglutição, a fono da forma correta. Tudo isso impacta diretamente no número de internações, no número de diagnósticos neurológicos, consequentemente nas sequelas que esses diagnósticos estão levando. Falando sobre doenças graves, gostei desse tema. Quando a gente pega aí o tema de esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, são doenças que impactam em vários sistemas, né? A gente sabe que às vezes queixas motoras, os pacientes procuram outro médico. Nessas doenças graves que as pessoas acham que nunca vai ter e começa a ter, essas doenças da medula, eles normalmente abrem o caso com um quadro motor ou existe outro sintoma específico? É muito particular. Tem paciente com doença neurodegenerativa que teve constipação e a gente descobre que a constipação foi o primeiro sintoma dele. Os pacientes só procuram quando eles realmente veem um sintoma que impacta na vida deles. Então, aquele paciente, por exemplo, tem um déficit motor, tem uma dificuldade de caminhar e ele vai no médico neurologista. Você vai ver, puxar o histórico, ele já tem vários outros sintomas dessa doença neurodegenerativa desde antes. Então, o paciente tem que ficar mais atento a qualquer tipo de alteração que ele julgue fora do seu habitual. E aí procurar um médico neurologista ou um clínico para tentar entender se aquilo é uma questão normal do dia a dia ou se é já sintoma de alguma possibilidade de doença. O diagnóstico precoce impacta no resultado? Sem sombra de dúvida. Hoje, como essas doenças não têm cura, a gente bate muito em cima do diagnóstico precoce para a introdução de tratamento precoce e diminuir a velocidade de progressão da doença. Com isso, no futuro, a gente visa uma menor incapacidade do paciente. Então, o diagnóstico precoce faz total diferença nesses pacientes. A gente sabe também que uma das coisas que podem acontecer no paciente neurológico, com alguma queixa, né, é queixas visuais, né? Por que o olho estaria relacionado com isso? O olho está relacionado porque realmente ele pega uma área muito grande no nosso cérebro. Então, em umas primeiras manifestações, o pessoal não dá muita importância. Vai no oftalmo, procura, acha que é alguma miopia, astigmatismo, alguma coisa diferente. Mas, na realidade, um dos primeiros sintomas que aparece é justamente porque afeta uma parte importante. É a janela do nosso cérebro, é uma das primeiras coisas que acontece e, consequentemente, ela puxa várias outras, né? Voltando ao tema de reabilitação, existe medicamento que a gente consegue melhorar, por exemplo, alguma coisa de deficiência motora que o paciente teve depois de um insulto isquêmico ou hemorrágico por causa de um AVC? Existe medicamento assim que a gente consegue tratar especificamente reabilitação? A gente está batalhando muito em cima da neuroreabilitação, da suplementação. Então, por exemplo, está saindo os estudos recentes dos pacientes que tiveram AVC, então tem aquele evento isquêmico agudo ali, aquela lesão, hipóxia, aquela falta, né, da funcionalidade daquela área do cérebro. Ginkgo biloba está sendo excelente no tratamento disso. Vitamina B6, magnésio, tudo isso para tentar reabilitar aquela área que ficou lesionada. Então, esses suplementos ajudam só na formação das novas sinapses, mas também na recuperação daquele tecido que foi lesionado. Isso acelera a reabilitação do paciente. A gente está falando tanto sobre neuroreabilitação de origem central, né, do encéfalo, mas vamos pensar também na parte periférica, né? Quais são as causas de neuropatia periférica que você vê no consultório, mais comuns e às vezes até mais raras aí? Disparado, que anda aparecendo no consultório, é a neuropatia diabética. Neuropatia diabética é aquela sensação de queimor, formigamento que a gente tem nos membros dos pacientes, tanto serem diabéticos de longa data ou diabéticos mal controlados. Isso, sim, é uma fatalidade que acontece nesses pacientes. Tem como a gente controlar, mas no mesmo esquema a gente precisa do diagnóstico precoce. A lesão desse nervo na periferia causa muito impacto na qualidade de vida do paciente. Esse dor, essa formigação, esse formigamento acaba fazendo o paciente se machucar, não tem a mesma sensibilidade de perceber, leva a uma infecção de pele, leva a amputar aquele membro, então impacta diretamente na qualidade de vida. Existem também as neuropatias por compressão do nervo, né? Pensando no paciente que tem aquela dor lombar crônica, né? Ou em outros pontos aí, às vezes fêmur, ou aquela dor que começa nas costas e percorre o ciático. Que eles podem fazer para melhorar isso daí? Fisioterapia, sem dúvida, realinhar essa coluna, fazer um exercício físico, ajudar a musculatura, realinhar a postura e usar algumas medicações para a gente tentar reabilitar esse nervo. A gente fala em vitamina E, ácido tióico, então tudo isso ajuda muito na reabilitação daquele nervo. É fantástico. Às vezes as pessoas me falam no consultório que assim, Jorge, estou com essa dor e tal. Naquele momento o ortopedista ou alguém que atendeu falou para não fazer atividade física. A atividade física a gente sabe que é impactante no prognóstico dessas dores neuropáticas, né? Mas o cara, na vigência do quadro,
você indicaria, por exemplo, ele fazer ou tem que esperar o processo inflamatório ceder? É sempre bom a gente tirar o processo inflamatório, porque a atividade física vai ajudar na reabilitação e na prevenção, mas em vigência de processo inflamatório, aquele paciente com dor, se falar para ele fazer uma atividade física, às vezes vai piorar a dor dele, dor vai limitar a movimentação desse paciente, diminuir e aumentar o tempo de demora para melhorar do quadro. Então essa situação de exercício físico, continuar forçando na vigência de quadro agudo, principalmente nos quadros de dor, aí já realmente é contraindicado. A gente trata, tira da urgência e depois reabilita. É isso aí, neurologia. E para fechar, me fala aí, aonde você atende? Como as pessoas podem te achar? Porque eu já te achei, fala as pessoas. Atualmente eu estou atendendo lá no Hospital São Jorge, todos os dias pela manhã, no consultório. Os pacientes internados também podem contar com a minha ajuda ali quando eles precisarem de qualquer coisa no aspecto da neurologia. Show de bola. Dessa vez a última pergunta mesmo. Como você é tão bonita? Obrigado pela presença. Foi um prazer, bate-papo foi sensacional. E obrigado a vocês também pela presença, por ter cedido esse tempo para ouvir falar sobre um assunto muito interessante, que é a neurologia. Eu acho que a neurologia está presente em todos os questionamentos da nossa vida, porque assim, se a gente tiver um cérebro melhor, mais funcionante, a gente sabe que a gente usa muito menos o cérebro do que a gente poderia utilizar. Então, trabalhar a parte de memória, a parte funcional, fazer esse cérebro performar o máximo possível é muito importante para a gente ter uma qualidade de vida cada vez melhor. É isso aí, galera. Até a próxima semana com o nosso bate-papo. Um abraço.